Tudo bem? Para essa questão, se você quiser anotar os conceitos, né, eu já deixei escrito aqui certinho qual é a definição deles dois, mas a gente vai entender aqui em imagens melhor como que cada um funciona. Basicamente, a elongação é a distância da partícula, né, que está realizando esse MHS até a posição média. Enquanto que a amplitude é a elongação máxima, a distância máxima que essa partícula consegue atingir até o ponto médio. Então, a amplitude nada mais é do que uma elongação, só que ela é uma elongação especial, ela é o máximo valor de elongação que é possível ser atingido nesse movimento, tá bem? Então, como é que fica aqui, ó? O meu desenho ele ficou um pouquinho desproporcional, né? Mas só para a gente entender aí na questão dos conceitos. Eu considerei a linha média, né? Aqui, ó, linha média de cada um desses bloquinhos para a gente considerar aí o ponto de referência, tá? Esse aqui é o ponto médio, né? Essa daqui é a compressão da mola, né, quando ele está vindo para cá, e esse daqui é o alongamento da mola, tá? Então, aqui, ó, quando eu estou comprimindo, né, esse bloquinho, o que que vai acontecer? A velocidade dele vai diminuindo, né? Afinal, eu vou ter uma força contrária aqui, uma força elástica para cá. Conforme a velocidade dele vai diminuindo, diminuindo, até que ele atinja o ponto de velocidade igual a 0 metros por segundo e ele inverta o movimento que ele estava realizando. Então, a partir desse ponto aqui, ele vai começar a se mover para cá. Esse aqui é o ponto médio, né? Que é o ponto onde não existe nenhuma deformação nessa mola. O x é igual a 0, ou está no seu comprimento natural. Então, não vai existir nenhuma força elástica, ou seja, esse corpo aí vai estar em equilíbrio. Nesse momento, a gente considera como ponto médio dessa questão a distância de onde estava essa compressão máxima, né, com velocidade igual a 0 metros por segundo, até esse ponto médio aqui é a amplitude, que é a elongação máxima, ou seja, é o máximo, né, que esse bloco consegue ir para trás, é o máximo que ele consegue comprimir, que ele consegue diminuir a sua posição para cá, tá? Então, isso que é a amplitude. Vamos analisar aqui a outra amplitude. Depois que ele passa pelo ponto médio, né, pela inércia, ele continua a se propagar até atingir o seu outro ponto máximo. Porque aqui, conforme ele vai começar a se propagar, né, vai surgir uma força elástica para cá, que vai gerar uma desaceleração, essa velocidade vai diminuindo, até que ela atinja novamente o valor de 0 metros por segundo. Quando ela atinge esse valor de 0 metros por segundo, significa que ela para de se mover. Quando ela para de se mover, né, e logo depois ela passa a voltar, constituindo o MHS que vai, volta, sempre assim. Então, a gente tem aqui o ponto máximo que ela consegue atingir, que é a amplitude, o ponto máximo, a elongação máxima em relação ao ponto médio que ela consegue atingir, tá? A elongação, vamos ter um exemplinho aqui para a gente entender. Por exemplo, se esse aqui é o ponto médio, tá? E aqui eu tô com a mola esticada, tô no ponto aqui de alongamento, tá? Eu sei que desse meu ponto médio, né, que tá aqui, até o meu ponto máximo, que é a minha amplitude, quando a minha velocidade é igual a 0, então eu vou ter uma distância de 5 centímetros, tá? A minha elongação máxima é 5 centímetros, a minha amplitude é 5 centímetros, que é a distância máxima que eu consigo alcançar do ponto médio, tá? Quando eu tenho a velocidade nula. Mas eu estou passando por um determinado ponto aqui, em que eu estou a 2 centímetros desse ponto médio. O que é esse 2 centímetros? É a elongação. A elongação vai ser sempre a distância que você está do ponto médio. Opa! Então, aqui, ó, na amplitude, eu vou ter uma elongação? Vou ter uma elongação. A minha elongação no ponto aqui da amplitude vai ser de 5 centímetros, que vai ser a elongação máxima, tá? Então, a amplitude é como se fosse um caso especial da elongação, que é a elongação máxima. Mas elongação é basicamente a distância que você está do ponto médio,
tá? Se for aqui para o outro lado, daí é negativo, tá? Daí ficaria, tipo, menos 2 centímetros, menos 5 centímetros de amplitude e tudo mais. Isso porque a gente considera o ponto médio como origem, né? Como o ponto zero aqui das posições. Então, o que está para um lado é positivo e o que está para o outro lado é negativo. Mas, basicamente, elongação é a distância desse corpo até o ponto médio e a amplitude é a distância máxima, a elongação máxima que é possível atingir, tá bem?